Eu já fui convidado algumas vezes, né, para falar sobre artigo tecnológico, e já há alguns anos, desde que eu assumi a antiga TAC, né? E aí eu consegui registrar a percepção, na verdade, a fisionomia das pessoas quando a gente fala em artigo tecnológico. Eu vou mostrar mais ou menos aqui para vocês qual é a reação das pessoas, né? Então, eu falo artigo tecnológico, normalmente as pessoas têm essas reações, né? Mas aí, para a gente ver que não é esse bicho de sete cabeças, na verdade, eu acho que já está claro isso, né? Mas eu tentei trazer aqui uma definição, né, do que é artigo tecnológico. O artigo tecnológico é uma forma de publicação que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados focados na solução de problemas de ordem prática. Então, veja só, se a gente separar essa definição em duas partes, a gente vai ter que a primeira parte, a gente está falando da definição de artigo científico, ponto, né? Um artigo científico é uma publicação que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados. Quando a gente insere a ênfase tecnológica, a gente transforma esse artigo científico tradicional em um artigo tecnológico. Então, a única diferença de um artigo tecnológico, na minha concepção, né? A única diferença de um artigo tecnológico para um artigo científico tradicional é a ênfase em solução de problemas de ordem prática. Tudo aquilo que o Zagallo, a Flávia e o Reinaldo apresentaram anteriormente a mim. Eu gosto de forçar muito isso e eu gosto de chamar a atenção que eu não diferencio artigo científico de artigo tecnológico. Eu diferencio o artigo científico tradicional de artigo tecnológico. Então, observe, toda vez que eu fui falar de artigo científico de forma oposta, né, ou diferenciando ele de artigo tecnológico, não é nem oposto, né, eu chamo de tradicional. Tá? Então, o artigo tecnológico é um artigo científico, na minha concepção, e ponto final. A gente não tem que pensar em um modelo diferente de produção científica. É apenas uma ênfase diferente da produção científica, essa ênfase tecnológica. Tá? Bom, para essa apresentação, eu criei aquele subtítulo lá do projeto à publicação. Então, veja só, existe um processo, né, que ele é similar a qualquer outro processo científico. A gente primeiro projeta, aí a gente vai realizar a pesquisa, aí a gente vai realizar a produção, no caso do artigo tecnológico, a escrita mesmo desse documento, e aí sim a gente leva à publicação. Então, o artigo tecnológico defendido por mim aqui não é aquele em que, olha, a gente não achou resultados muito interessantes, vamos fazer aqui um ajustezinho nesse documento e vamos tentar publicar ele como algo de menor valor. Não, tá? Eu atuo na RAC como editor associado, especificamente para a seção de artigo tecnológico. E muitas vezes eu vi no passado, né, agora é mais raro, situações como essa, em que a pesquisa não deu muito certo, vamos tentar relatar alguma coisa aqui mais técnica e tentar uma publicação como artigo tecnológico. Não é isso. Tá? O artigo tecnológico ele é fruto de um processo científico em que havia uma ênfase tecnológica desde o projeto. Então, no momento de projetar aquela pesquisa, a gente disse, não, a gente está buscando aqui uma solução para um problema de ordem prática. Vamos realizar uma pesquisa científica, rigorosa, da forma como o Zagallo apresentou logo no início da sua fala, buscando resolver esse problema de ordem prática identificado lá no projeto. Dado o resultado da pesquisa, a gente vai começar a produzir. Aí sim, aí nessa etapa de produção, a gente tem que pensar em qual a audiência que a gente está buscando para esse nosso produto, né? Esse artigo tecnológico nosso. Se a nossa audiência é uma audiência prioritariamente praticante, a gente vai pensar em quais os veículos
que esse praticante ele vai acessar. E aí, provavelmente, a gente vai ter a necessidade de produzir de acordo com o veículo que a gente escolheu para publicar o nosso material. Se a nossa audiência, mesmo com a ênfase tecnológica, ela é prioritariamente acadêmica, aí talvez a gente possa usar muito mais o nosso repertório de escrita de artigo científico para escrever o nosso artigo tecnológico, com as devidas adaptações no momento que for necessário, né? E aí sim a gente leva à publicação. Então, observem, na minha concepção, antes, inclusive, de eu começar a produzir, eu devo refletir a respeito da publicação. Para onde eu pretendo encaminhar esse material? E aí eu já começo a produzir com vistas à publicação. Se eu escolho uma Harvard Business Review, que na verdade normalmente não é escolha, né? Mas vamos considerar que fosse uma escolha, a forma de escrever vai ser completamente diferente do que nós estamos acostumados no processo científico tradicional. A Harvard Business Review não tem, por exemplo, nenhuma citação. Aí por isso que eu falei que raramente vai ser uma escolha nossa, né? Nós é que somos uma escolha da Harvard Business Review. Então, ela que escolhe a autoridade que vai escrever sobre um determinado assunto. E aí, observe, se eu escolhi a autoridade, essa autoridade ela tem mais liberdade, ela não precisa tanta citação. Ela é a citação. Mas essa é a concepção da Harvard Business Review. Eu não estou dizendo nem que está certo, nem que está errado. É somente a forma como ela se posiciona, né? Também a gente vai ter a quantidade de número de páginas muito mais reduzida do que um artigo científico tradicional. E outras questões, né? A gente vai ter pessoas, muitas vezes, que não têm atuação prioritariamente na academia, sim, são gestores, né? Ou pessoas que atuam na indústria, como consultores, etc. Muitas vezes como os principais autores, né, desse material. Mas tem uma revista que foi, inclusive, uma indicação do professor Bruno Félix, que é da FUCAP, assim que eu assumi a TAC. Quando eu assumi a TAC, eu fui convidado pelo professor Rogério Quintela, que era o diretor de publicações e comunicação, se não me engano, é esse o título, da ANPAD à época. E quando eu assumi, ele pediu assim: Gustavo, me traz uma proposta sua de benchmarking para a TAC. E aí eu comecei a pesquisar, e quando o Bruno Félix ele me sugeriu o nome da Business Horizons, eu achei que ela seria o benchmarking, né, ser aquela referência ideal para a TAC. E eu acho que até hoje o meu trabalho ele é muito direcionado para o que a Business Horizons faz. A Business Horizons ela é uma revista classicamente acadêmica, né? Ela não tem um apelo comercial, como a Harvard Business Review ou a California Management, né? Só que ela tem essa ênfase tecnológica, ela declara muito enfaticamente essa ênfase, né? Desculpa aí a redundância. Então, o que eu fiz para esse nosso papo de hoje? Eu peguei um material que saiu no último número agora da Business Horizons, um editorial, né? Esse editorial aqui, que é escrito pelo editor, né? O Gregory Fisher, e ele fez um esforço de classificação, de categorização dos tipos de artigo publicado na Business Horizons. Observem que eu sempre coloco esse QR Code aí, né, que vocês podem acessar pelo celular, e tem também o link, né, para quem quiser ir direto. Essa apresentação, eu disponibilizei lá atrás, logo também na primeira página tinha um QR Code, mas depois eu coloco para vocês o link dela no chat, né? Assim que eu terminar a apresentação, eu coloco o link dela no chat, caso vocês não tenham pegado no momento certo, tá? Mas vamos lá. O que o Gregory Fisher fez, né? Ele categorizou e aí ele criou 3 categorias, dizendo assim, olha, não quer dizer que todos os artigos publicados na Business Horizons se enquadram em um desses, mas prioritariamente se enquadram em um desses, né? Então ele fala em orientação passada, orientação presente
e orientação futura. E eu acho que é interessante a gente pensar, porque você começa a pensar desde o momento do projeto da sua pesquisa, né? Até o momento da publicação. Então, quais são aqueles artigos classificados como orientação passada, né? De acordo com Gregory Fisher? É quando se pega pesquisas acadêmicas e as traduz em insights e aplicações práticas e úteis. Então, você vai pegar lá um leque de produção e vai dizer assim, tá bom, então, o que é que isso aqui pode ser traduzido para o executivo, né? A orientação presente, ele diz que é quando se detalha os desafios que as empresas enfrentam e busca, né, soluções por meio da aplicação da teoria acadêmica existente. E a orientação futura é quando se foca em fenômenos emergentes e fornece perspectivas práticas e voltadas para o futuro em relação às possíveis aplicações em negócios. Então, vamos lá. Para cada um desses, ele pega um exemplo também do número atual, né? E aí, para a orientação passada, o exemplo que ele pega é desse artigo, o que é que os autores fizeram? Eles pegaram 30 anos de pesquisa sobre desinvestimento e spin-off, né? E determinam, né? O objetivo deles é explicar as condições sob as quais o desinvestimento de um spin-off oferece benefícios, tanto para a empresa originária quanto para a originada, assim como para os acionistas. Então, com esse trabalho, também está aqui o link para esse material, se vocês quiserem acessar esse artigo e estudar esse artigo, é uma forma interessante de começar um projeto tecnológico, né? Pegar outros projetos e entender como é que eles são produzidos. O ponto de partida dessa orientação passada são pesquisas existentes, então, nesse caso, né, 30 anos de pesquisa, que podem fornecer informações práticas valiosas. A abordagem é consolidar e traduzir insights práticos de pesquisa de vários estudos dentro do domínio. E a contribuição são os insights práticos, todos eles baseados em pesquisa, selecionados e desenvolvidos a partir de um amplo conjunto de informações. Tá? Então, veja só, ele já categoriza aí o que ele chama de orientação passada, que é uma dica que todos nós podemos começar a pensar quando a gente tiver o desafio de escrever um artigo tecnológico. Existe também o que ele classifica como orientação presente, né? Então, nesse artigo, o Brian Anderson, que é o autor, ele percebe que os executivos dão uma importância muito grande para a significância estatística nos seus processos de tomar decisão, mas ele chama a atenção de que o entendimento, muitas vezes, dos executivos é equivocado em relação ao significado da significância estatística. E aí ele sugere algumas abordagens alternativas para os executivos analisarem os resultados de análises estatísticas. Eu vou falando aqui, aí depois eu vou percebendo as minhas redundâncias, né? Assim, então, analisarem os resultados de análises, mas acaba sendo isso mesmo, né? É a reanálise, né? Mas, enfim. Então, nessa categoria, o que o Gregory Fisher ele classifica, né? O ponto de partida dessa orientação presente são problemas de negócios atuais ainda não resolvidos. Então, ele categoriza ali um dado problema que não tem solução, né? Que não teve ainda uma solução apresentada. A abordagem é a combinação de perspectivas ou teorias acadêmicas existentes para desenvolver prescrições para os problemas identificados. E a contribuição é uma abordagem inovadora, prática e acadêmica voltada para resolver, né, desafios de negócios, tá? Então, essa é a segunda categoria lá da classificação do Gregory Fisher. E a terceira, ele também traz um exemplo publicado nesse mesmo número, em que os autores aqui, eles consideraram, né, o cenário pós-pandêmico, e aí eles demonstram como as reuniões virtuais, elas se tornaram uma alternativa aceitável, né, em relação às reuniões presenciais, inclusive para além de problemas de saúde, como foi o caso do cenário
pandêmico, né? E aí, então, eles começam a descrever uma estrutura de tomada de decisões para determinar quando e como se reunir virtualmente. Bom, então, nessa classificação, o Gregory Fisher acredita que o ponto de partida são fenômenos emergentes sobre os quais pouco se escreveu. A abordagem é construir uma base acadêmica para especular como tais fenômenos podem impactar os negócios e o que se pode fazer em resposta. E a contribuição é a identificação, esclarecimento e análise do impacto empresarial de um novo fenômeno e sugestões de como os gestores podem agir. Bom, dessa forma, a gente passa a ter três opções, né, para a gente começar a pensar lá no nosso projeto de uma pesquisa tecnológica, como conduzir e como desenvolver um processo científico para resolver um problema de ordem prática. Tá? Eu vou aproveitar também e fazer uma propaganda aqui de um projeto, né, que eu venho participando desde o ano passado, que é o Escrevendo Artigo Tecnológico. Esse QR Code também vai levar vocês para essa página aí, que é o artigotecnologico.com.br. A gente foi convidado pelo Instituto LabADM e eles construíram um curso online e um workbook, que, na verdade, ele está até incluído nesse curso, né? Mas às vezes a pessoa não tem interesse no curso, tem interesse somente no workbook, e que a gente tentou, muito naquele conceito do Business Model Generation, né? Construir canvas que auxiliassem todo o processo, desde o projeto até a publicação de artigos tecnológicos. Com isso, eu encerro... Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Acho que interrompi, né? Eu encerro a minha fala